Tem certas noites na estrada que parecem diferentes das outras. Não é o frio, nem a chuva, nem o cansaço acumulado de tantos quilômetros. É algo no ar, uma sensação estranha, como se o universo estivesse esperando que você tomasse uma decisão que mudaria tudo. E naquela madrugada, parado num posto de gasolina, esquecido entre duas cidades pequenas, eu senti exatamente isso. Eram 3:30 da manhã, o tipo de hora em que o mundo parece ter parado de girar. O posto estava vazio, apenas uma luz amarelada piscando sobre as bombas de combustível e o vento frio da serra cortando a pele. Eu tinha acabado de abastecer. Meu caminhão estava ali, ronronando baixinho, como um animal cansado esperando para voltar à estrada. Eu segurava um café requentado na mão, olhando para o nada, pensando em chegar logo em casa depois de mais essa viagem. Foi quando ouvi o barulho. Um ruído quase imperceptível. Algo se movendo perto da traseira do caminhão. No começo, pensei que fosse um cachorro, ou talvez um gato procurando abrigo do vento. Mas quando me virei, o que vi me congelou no lugar. Era uma criança, um menino. Devia ter uns 7, talvez 8 anos. Pequeno demais para estar sozinho naquele lugar. Naquela hora, ele estava parado ao lado do meu caminhão, encolhido, com uma mochila surrada nas costas e os olhos arregalados me encarando. Não disse nada. Apenas ficou ali, tremendo, como se estivesse esperando que eu fizesse algo. Meu primeiro instinto foi olhar em volta, procurar por um adulto, pais, alguém. Mas o posto estava vazio, só nós dois, ele e eu. E aquele silêncio pesado que parecia gritar mais alto que qualquer palavra. "Ei, garoto!" eu disse, tentando manter a voz calma, sem assustar. "Tá tudo bem? Você tá perdido?" Ele não respondeu, apenas continuou me olhando. Seus olhos eram escuros, fundos, do tipo que parecem carregar histórias que nenhuma criança deveria conhecer. Então, devagar, ele balançou a cabeça. Não estava perdido. Pelo menos, não da forma que eu imaginava. "Onde estão seus pais?" perguntei, me aproximando um passo. Ele recuou, instintivamente, como quem já aprendeu a não confiar. "Não tenho para onde ir", ele disse, com uma voz tão baixa que quase se perdeu no vento. "Por favor, não me manda embora." Aquelas palavras me atingiram como um soco. Não me manda embora. Como se ele já tivesse sido mandado embora antes. Como se estivesse acostumado com isso. Eu fiquei ali parado, segurando aquele café que já estava esfriando, sentindo o peso daquela situação cair sobre mim. O que eu fazia? Chamava a polícia? Levava ele de volta para onde quer que ele tivesse fugido? Ou simplesmente deixava ele entrar no caminhão? Porque era isso que ele estava pedindo, mesmo sem dizer. Ele queria entrar, queria fugir, e de alguma forma ele tinha escolhido o meu caminhão para fazer isso. Olhei para ele mais uma vez. As roupas sujas, o tênis furado, o jeito como ele apertava as alças da mochila, como se aquilo fosse tudo o que ele tinha no mundo. E talvez fosse mesmo. "Como você se chama?" perguntei, agachando para ficar na altura dele. "Lucas." "Lucas, tá certo." Respirei fundo, tentando organizar os pensamentos. "Escuta, Lucas. Você não pode ficar aqui sozinho. Isso não é seguro. Mas eu também não posso simplesmente te levar sem saber o que está acontecendo." Ele abaixou os olhos. Por um segundo achei que ele fosse embora, que fosse desaparecer na escuridão daquele posto, como se nunca tivesse existido. Mas então ele falou: "Eu fugi de casa." E ali estava, a verdade crua, sem rodeios. Um menino de 8 anos, sozinho numa estrada no meio da madrugada, fugindo de alguma coisa. E eu, um caminhoneiro que só queria chegar em casa, de repente no meio de uma situação que não sabia como resolver. "Por que você fugiu?" perguntei, mas já tinha medo da resposta. Lucas ficou em silêncio. E naquele silêncio eu entendi tudo. Às vezes, as palavras não precisam ser ditas. O jeito como uma criança olha para o chão,
O jeito como ela se encolhe quando você levanta a voz sem querer. O jeito como ela pede para não ser mandada embora. Eu sabia que precisava fazer a coisa certa, mas naquele momento, olhando para aquele menino perdido, eu não tinha certeza de qual era a coisa certa. Entra no caminhão, eu disse finalmente. Vamos conversar lá dentro. Tá frio demais aqui fora. Lucas me olhou com uma mistura de medo e alívio. E então, devagar, ele subiu os degraus do caminhão e sentou no banco do carona, ainda apertando aquela mochila contra o peito. Eu subi atrás dele, fechei a porta e ali ficamos. Dois estranhos numa cabine de caminhão, no meio do nada, enquanto o mundo inteiro dormia. E eu sabia, no fundo, que aquela noite mudaria tudo. Dentro da cabine, o silêncio era diferente. Mais denso, mais pesado. O tipo de silêncio que carrega perguntas demais e respostas de menos. Liguei o aquecedor do caminhão e o ar quente começou a preencher o espaço entre nós. Lucas continuava sentado ali, rígido, segurando aquela mochila como se fosse um escudo. Seus olhos percorriam cada canto da cabine, como se estivesse avaliando se aquele era um lugar seguro ou apenas mais um erro na sequência de erros que o trouxeram até ali. Eu não sabia por onde começar. Nunca tive filhos. Nunca fui bom com palavras quando o assunto era delicado. Na estrada, a gente aprende a resolver problemas práticos. Pneu furado, motor falhando, carga atrasada. Mas aquilo, uma criança fugindo de casa... Isso não vinha com manual de instruções. Você está com fome? Perguntei, quebrando o silêncio. Era a única coisa que consegui pensar. Lucas hesitou, mas então assentiu. Um movimento pequeno, quase imperceptível, mas estava lá. Peguei uma sacola que tinha no banco de trás, onde guardava algumas coisas para a viagem. Biscoitos, uma maçã, uma garrafa de água. Estendi para ele. Não é grande coisa, mas é o que tenho agora. Ele pegou a maçã e começou a comer devagar, como se não quisesse parecer desesperado, mas era impossível esconder. A forma como ele mastigava, como segurava a fruta com as duas mãos, como devorava cada pedaço. Aquilo não era fome de quem pulou uma refeição. Era fome de quem não comia direito há dias. Senti algo apertar no peito, raiva, tristeza, impotência, tudo ao mesmo tempo. Há quanto tempo você está na rua, Lucas? Ele parou de mastigar por um segundo, olhou para a maçã e então voltou a comer. Não respondeu. E eu entendi. Algumas perguntas são pesadas demais, mesmo para adultos. Imagine para uma criança. Decidi mudar de tática. Sabe, eu também já quis fugir quando era mais novo. Disse, olhando pela janela para a escuridão lá fora. Eu devia ter uns 12 anos. Meu pai era difícil, bebia, gritava, às vezes fazia pior. E eu ficava pensando, se eu sumir, se eu simplesmente desaparecer, talvez tudo melhore. Talvez ele sinta minha falta, talvez ele mude. Lucas parou de comer. Levantou os olhos para mim pela primeira vez, realmente me olhando, não apenas me observando com medo. Mas eu nunca fugi de verdade, continuei. Ficava só imaginando, planejando, pensando em pegar uma mochila igual à sua e sumir pela estrada. Mas nunca tive coragem. E o que aconteceu? Lucas perguntou com a voz ainda baixa, mas havia algo diferente agora. Curiosidade, conexão. Eu cresci, saí de casa do jeito certo quando tive idade. Virei caminhoneiro e meu pai, ele nunca mudou. Morreu do mesmo jeito que viveu, sozinho, bravo com o mundo. Fiz uma pausa, deixando aquelas palavras flutuarem no ar. O que eu quero dizer é, fugir às vezes parece a única saída. Mas a estrada é perigosa, Lucas. Muito mais do que você imagina. Tem gente ruim por aí, gente que machuca criança, gente que aproveita de quem está sozinho e com medo. Ele abaixou os olhos novamente. Terminou de comer a maçã e segurou o talo entre os dedos, sem saber o que fazer com ele. Peguei o talo de sua mão e joguei numa sacola de lixo. Eu não quero voltar, ele disse de repente, a voz firme, decidida. Prefiro ficar na rua. Aquelas palavras me gelaram.
porque eu sabia o que significavam. Nenhuma criança prefere a rua, a menos que casa seja pior que a rua. E o que poderia ser pior que o frio, a fome, o perigo? Quem te machucou, Lucas? Ele não respondeu, mas vi as lágrimas começarem a descer, silenciosas. Ele não fez barulho, não soluçou. Apenas deixou as lágrimas caírem, como se já estivesse cansado demais para segurá-las. E naquele momento, eu soube. Não precisava de detalhes, não precisava de nomes. Eu sabia. Estendi a mão, devagar, e coloquei sobre o ombro dele. Ele enrijeceu no começo, mas então, como se todas as defesas dele desabassem de uma vez, ele se inclinou e começou a chorar de verdade. Um choro que parecia vir de um lugar muito fundo, de um lugar escuro que nenhuma criança deveria conhecer. Eu não disse nada, apenas deixei ele chorar, porque às vezes as palavras não servem para nada. Às vezes, o que uma pessoa precisa é apenas alguém que fique, alguém que não vá embora. Ficamos ali por tempo que não sei dizer. Podia ter sido 5 minutos. Podia ter sido meia hora. O tempo parecia não existir dentro daquela cabine. Só existia aquele menino, aquela dor e a decisão que eu sabia que teria que tomar. Quando ele finalmente se acalmou, limpou o rosto com a manga da camiseta e olhou para mim com aqueles olhos vermelhos e inchados. Eu não posso te levar para casa, eu disse, e vi o pânico voltar ao rosto dele. Mas continuei antes que ele pudesse falar. Mas também não vou te deixar aqui. Então o que você vai fazer? Ele perguntou, a voz tremendo. Respirei fundo. Olhei para o painel do caminhão, para as teclas do rádio, para a estrada vazia lá fora. E então olhei de volta para Lucas. Vou te levar para um lugar seguro. Um lugar onde tem gente que pode te ajudar de verdade. Gente que sabe lidar com situações como a sua. Você vai me entregar? Ele perguntou, e havia medo de novo. Medo de ser abandonado. Medo de ser mandado de volta. Vou te levar para quem pode te proteger, eu respondi, escolhendo cada palavra com cuidado. Não vou te entregar para quem te machucou, isso eu te prometo. Lucas ficou em silêncio, processando, e então, lentamente assentiu. Não era confiança plena, mas era um começo. Liguei o caminhão. O motor rugiu, quebrando o silêncio da madrugada. Olhei para Lucas mais uma vez antes de engatar a marcha. Segura firme aí, a gente tem uma viagem pela frente. E saímos daquele posto, deixando para trás apenas luzes amareladas e sombras vazias. Na estrada escura, seguíamos rumo a algo que nenhum de nós dois sabia exatamente o que era, mas seguíamos juntos. E às vezes, isso já é o suficiente. A estrada de madrugada tem um jeito de fazer a gente pensar. O silêncio do asfalto, as linhas brancas que parecem não ter fim, aquela sensação de que o mundo inteiro está dormindo e só você está acordado, levando seus fardos e suas dúvidas de um lugar para o outro. E naquela noite, meus fardos tinham um nome e estavam sentados no banco ao lado, olhando pela janela com olhos que já tinham visto demais. Lucas ficou quieto os primeiros quilômetros. Apenas observava a paisagem escura passando, as poucas luzes de fazendas distantes, os postes de iluminação se alternando entre luz e sombra. Eu mantinha as mãos no volante, os olhos na estrada, mas minha cabeça estava em outro lugar, pensando no que havia prometido, pensando se estava fazendo a coisa certa, pensando em como, em questão de uma hora, minha vida tinha mudado completamente. Você tem família? Lucas perguntou de repente, quebrando o silêncio. Sua voz era diferente agora. Menos assustada, mais curiosa. Tenho uma irmã, respondi. Mora lá no sul. A gente não se fala muito, mas ela é boa gente. Tem 2 filhos. Eles devem ter mais ou menos a sua idade. E seus pais? Minha mãe morreu quando eu era jovem. Câncer. Meu pai... Bom, eu já te contei sobre ele. Lucas assentiu processando. Ficou mais um tempo em silêncio e então perguntou. Você é feliz? A pergunta me pegou de surpresa.
Não era o tipo de coisa que as pessoas perguntam. Principalmente não uma criança de 8 anos para um estranho que acabou de conhecer. Mas talvez fosse exatamente por isso que ele perguntou. Porque quando você já não tem nada a perder, você para de ter medo de fazer as perguntas certas. Eu sou tranquilo, respondi, escolhendo as palavras com cuidado. Não sei se tranquilo é a mesma coisa que feliz, mas é o que eu tenho. Eu gosto da estrada, gosto da solidão, gosto de saber que cada dia é diferente, cada viagem é uma história nova. Você não fica sozinho? Sozinho e solitário são coisas diferentes, eu disse. Eu escolhi ficar sozinho, isso não me machuca. Mas tem gente que está rodeada de pessoas e se sente solitária mesmo assim. Lucas ficou pensativo. Depois disse, quase num sussurro, eu sempre me senti sozinho, mesmo morando com eles. Não precisou explicar quem eram eles. Eu já sabia. Sabe, Lucas, comecei, mudando de marcha enquanto começávamos a subir uma serra. Tem uma coisa que a estrada me ensinou. A gente passa a vida achando que precisa de muita coisa para ser feliz. Uma casa grande, uma família perfeita, dinheiro, reconhecimento, mas na verdade a gente só precisa de 2 coisas: estar seguro e estar em paz. E como a gente consegue isso? Às vezes, a gente precisa tomar decisões difíceis, deixar lugares, deixar pessoas, mesmo quando todo mundo diz que a gente deveria ficar, porque só a gente sabe o que dói por dentro. Só a gente sabe quando um lugar não é mais seguro. Lucas virou o rosto para mim. Seus olhos brilhavam com a luz do painel do caminhão. Você acha que eu fiz certo? De fugir? Suspirei. Era uma pergunta impossível de responder. Eu acho que você fez o que conseguiu fazer. Às vezes, fugir não é covardia. Às vezes, é sobrevivência. Mas agora a gente precisa garantir que você não precise mais fugir. Que você encontre um lugar onde possa ficar. Passamos por um trecho de serra íngreme. As árvores ficavam densas dos 2 lados da estrada, criando um túnel escuro que só era quebrado pelos faróis do caminhão. Lucas se encolheu um pouco no banco e percebi que ele estava com medo. Tá tudo bem, eu disse, mantendo a voz firme. Eu já fiz esse trajeto 1000 vezes, conheço cada curva, a gente está seguro. Não é a estrada, ele disse baixinho. É que eu tô pensando no que vem depois. E ali estava o medo real. Não o medo da noite, do escuro, da estrada desconhecida, mas o medo do depois, do que acontece quando a fuga acaba e a realidade bate de novo na porta. Escuta, eu disse, diminuindo a velocidade um pouco, querendo que ele me ouvisse bem. Eu vou te levar até a cidade onde tem um conselho tutelar. Tem gente lá treinada para cuidar de situações como a sua. Gente que pode garantir que você não vai voltar para um lugar perigoso. E se eles não acreditarem em mim? Eles vão acreditar, eu disse, com uma firmeza que tentava passar segurança, mesmo sem ter certeza absoluta. E mesmo que demore, mesmo que seja difícil, você não vai estar sozinho. Eu vou ficar até ter certeza de que você está bem. Lucas ficou me olhando por um longo momento. E então, pela primeira vez, desde que o encontrei, ele esboçou algo parecido com um sorriso. Não era um sorriso de alegria. Era um sorriso de alívio. De quem finalmente achou alguém que não ia desistir dele. Obrigado, ele disse, e aquelas 2 sílabas carregavam o peso de tudo o que ele não conseguia dizer. Obrigado por não me deixar no posto. Obrigado por não fingir que não me viu. Obrigado por escutar. Obrigado por ficar. Não precisa agradecer, respondi. A gente faz o que pode, e hoje eu posso fazer isso por você. Rodamos mais um tempo em silêncio. O cansaço começava a pesar, mas eu não podia parar. Cada quilômetro era 1 quilômetro mais longe do perigo. Cada quilômetro era uma chance a mais de Lucas ter o futuro que merecia. Em algum ponto da viagem, olhei para o lado e vi que ele havia adormecido. A cabeça encostada na janela,
A mochila ainda apertada contra o peito, mas o rosto finalmente relaxado. Pela primeira vez, ele parecia o que realmente era. Uma criança. Apenas uma criança. Diminuí o som do rádio e segui em frente, pela estrada silenciosa, carregando aquele menino adormecido e a promessa que havia feito. Porque tem decisões na vida que a gente não escolhe. Elas simplesmente aparecem. E quando aparecem, só temos duas opções: virar o rosto ou estender a mão. Eu tinha estendido a mão, e agora precisava garantir que aquela mão levaria Lucas para onde ele precisava estar. A luz do amanhecer começava a surgir no horizonte quando entramos na cidade. As primeiras casas apareciam dos dois lados da estrada, os postes de luz ainda acesos, o mundo acordando devagar para mais um dia. Lucas ainda dormia, e eu sabia que quando ele acordasse, tudo estaria prestes a mudar novamente. Mas dessa vez, seria para melhor. Eu precisava acreditar nisso. A cidade estava despertando quando estacionei o caminhão em frente ao prédio do Conselho Tutelar. O sol já tinha nascido, pintando o céu com tons de laranja e rosa, aquele tipo de amanhecer que parece prometer um novo começo. Mas dentro da cabine, o clima era diferente. Lucas tinha acordado há poucos minutos e desde então não tinha dito nenhuma palavra. Apenas olhava para o prédio pela janela, os dedos apertando a alça da mochila com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. A gente não precisa descer agora, eu disse, mantendo a voz calma. Podemos ficar aqui mais um pouco, até você estar pronto. Ele continuou olhando para o prédio. Vi uma lágrima descer pelo rosto dele, mas ele não fez nenhum movimento para limpá-la. E se não der certo? Ele perguntou, a voz fraca. E se eles me mandarem de volta? Não vão mandar, eu disse, me virando completamente para ele. Eu vou contar tudo o que você me contou. Vou ficar do seu lado o tempo todo. E se precisar, vou procurar advogado, assistente social, quem for necessário. Você não está sozinho nisso. Lucas finalmente me olhou. Seus olhos ainda carregavam aquele medo profundo, mas havia algo mais agora, uma fagulha de esperança. Pequena, frágil, mas estava lá. Por que você está fazendo isso por mim? Ele perguntou. Você nem me conhece. Respirei fundo. Era uma pergunta justa e merecia uma resposta honesta. Quando eu te vi naquele posto pela primeira vez em muito tempo, eu me senti necessário. Sabe, eu passo a vida na estrada, levando carga de um lugar para o outro, e no fim do dia, eu sei que alguém precisa daquelas mercadorias, mas não parece pessoal. Não parece que importa se sou eu ou outro caminhoneiro qualquer fazendo aquilo. Fiz uma pausa, escolhendo as próximas palavras. Mas você precisava de alguém, de verdade. E eu podia ser esse alguém. Não por obrigação, não por lei, mas porque é o que se faz. É o que a gente deveria fazer uns pelos outros. Principalmente pelos pequenos. Principalmente por quem não pode se defender sozinho. Lucas limpou o rosto com a manga da camiseta. Depois abriu a mochila e tirou algo de dentro. Era um carrinho de brinquedo. Pequeno, velho, com a pintura descascada. Mas pelo jeito que ele segurava, era seu bem mais precioso. Minha mãe me deu isso, ele disse olhando para o carrinho. Antes dela ir embora, eu era pequeno. Não lembro muito dela, mas lembro que ela disse que, enquanto eu tivesse esse carrinho, ela estaria comigo, mesmo longe. Ela foi embora? Perguntei suavemente. O homem que morava lá, ele disse que ela não aguentou, que ela largou a gente e nunca mais voltou. Mas eu não acredito nisso. Eu acho que ela queria me levar, mas não conseguiu. Meu coração apertou. Quantas histórias como essa existem? Quantas crianças carregam carrinhos velhos e memórias fragmentadas, tentando fazer sentido de um mundo que nunca lhes deu escolha? Esse carrinho é importante, eu disse. E sabe por quê? Porque ele te lembra que você já foi amado.
Pode ser que sua mãe não tenha conseguido ficar, pode ser que as circunstâncias tenham sido mais fortes que ela, mas aquele momento, quando ela te deu esse carrinho, era real. O amor dela era real. Lucas apertou o carrinho contra o peito, como se estivesse abraçando a própria mãe. Vamos entrar? Ele perguntou, a voz ainda trêmula, mas decidida. Vamos, eu respondi. Descemos do caminhão juntos. Lucas segurava minha mão. Uma mão pequena, fria, tremendo um pouco, mas estava ali, confiando em mim, e eu sabia que não podia falhar. Dentro do conselho tutelar, uma mulher nos recebeu. Devia ter uns 50 anos, cabelos grisalhos presos num coque, olhos cansados, mas gentis. O tipo de pessoa que já viu muita coisa ruim, mas ainda não perdeu a capacidade de se importar. Bom dia, ela disse, olhando de mim para Lucas. Como posso ajudar vocês? Contei a história. Desde o momento em que encontrei Lucas no posto até nossa chegada ali. Ela escutou em silêncio, fazendo anotações, mas principalmente observando Lucas. E eu percebi que ela sabia. Ela reconhecia os sinais. Os mesmos sinais que eu tinha reconhecido na madrugada. Lucas, ela disse, se agachando para ficar na altura dele. Você está seguro aqui. Ninguém vai te machucar. E ninguém vai te forçar a voltar para um lugar que não é seguro. Isso eu te prometo. Lucas olhou para mim, como se pedisse confirmação. Assenti. E então, lentamente, ele começou a falar. Contou sobre o padrasto, sobre as noites de terror, sobre os gritos, os machucados, o medo constante. Cada palavra era um peso sendo tirado de seus ombros. E cada palavra quebrava um pedaço do meu coração. A conselheira manteve a compostura, mas via raiva contida em seus olhos. Uma raiva justa. O tipo de raiva que move pessoas a agirem, a mudarem o mundo para melhor. Vamos cuidar de você, Lucas, ela disse, colocando a mão no ombro dele. Vamos garantir que você fique com pessoas que te tratem bem. Pode levar tempo, pode ser difícil às vezes, mas você vai ter uma vida diferente, uma vida que você merece. Ficamos ali por horas, depoimentos, papelada, ligações, todo o processo necessário para garantir a proteção dele. E em nenhum momento eu saí de perto. Tinha prometido que ficaria e ia cumprir. Quando finalmente tudo foi resolvido, pelo menos naquele primeiro momento, me despedi de Lucas no corredor do prédio. Ele seria levado para um abrigo temporário até que encontrassem uma família acolhedora para ele. Não era perfeito, mas era seguro. E às vezes, seguro já é vitória suficiente. Você vai ficar bem? Perguntei, agachando na frente dele uma última vez. Ele assentiu, mas vi as lágrimas voltarem. Eu não queria que você fosse embora. Eu preciso voltar para a estrada, eu disse, sentindo meu próprio peito apertar. Mas sabe o que eu vou fazer? Vou te dar meu número. E sempre que você quiser conversar, sempre que precisar de alguma coisa, você pode me ligar. Pode ser de madrugada, pode ser de manhã cedo, não importa. Eu vou atender. Escrevi meu número num pedaço de papel e dei a ele. Lucas segurou aquele papel como se fosse o bem mais valioso do mundo. Junto com o carrinho da mãe, agora ele tinha 2 pontes para pessoas que se importavam com ele. Obrigado, ele disse, me abraçando. Por tudo. Retribuí o abraço, sentindo aquele corpo pequeno tremer nos meus braços. Obrigado a você, garoto, por me lembrar que ainda existem coisas que importam. Quando saí do prédio e voltei para o caminhão, o sol já estava alto no céu. Liguei o motor, mas fiquei ali parado por um momento, olhando pelo retrovisor, vendo o prédio onde Lucas agora estava seguro. Não salvei o mundo naquela noite. Não resolvi todos os problemas. Ainda existem milhares de crianças como Lucas, sofrendo em silêncio, esperando que alguém note, mas salvei uma vida. Uma vida que, para mim, passou a significar tudo. Dirigi de volta para a estrada, mas eu não era mais o mesmo homem que tinha parado naquele posto na madrugada anterior. Algo tinha mudado.
Algo tinha despertado, e 3 meses depois recebi uma ligação. Era Lucas. Ele tinha sido acolhido por uma família, uma professora aposentada e seu marido, que sempre quiseram ter filhos, mas nunca conseguiram. Ele estava indo para a escola, fazendo amigos, sorrindo de novo. Eu queria que você soubesse, ele disse pelo telefone, a voz diferente, mais leve, que você mudou minha vida. Você mudou a minha também, garoto. Eu respondi, sentindo os olhos arderem. Você mudou a minha também. Hoje, sempre que passo por aquele posto na serra, diminuo a velocidade. Olho para o lugar onde Lucas estava parado naquela madrugada e agradeço. Agradeço por ter parado, por ter olhado, por ter estendido a mão, porque no final não são as cargas que levamos ou os quilômetros que percorremos que definem nossa vida. São os momentos em que escolhemos ficar. Os momentos em que escolhemos não virar o rosto. A estrada me ensinou muita coisa. Mas foi uma criança fugindo na madrugada que me ensinou o mais importante, que às vezes salvar uma vida começa simplesmente em não fingir que não viu. Você já passou por alguém que precisava de ajuda e fingiu que não viu? Ou talvez tenha sido você quem precisou e alguém parou? Às vezes a coisa certa não vem com manual, não vem com certezas, vem apenas com uma escolha, virar o rosto ou estender a mão. Se essa história te tocou de alguma forma, talvez não tenha sido por acaso. Talvez seja um lembrete de que todos nós, de alguma maneira, podemos ser aquela pessoa que faz a diferença na vida de alguém. O que você teria feito naquela madrugada? Esta foi uma história dramatizada, criada para nos fazer refletir sobre escolhas e conexões humanas. Mas mesmo sendo ficção, ela carrega verdades que todos nós conhecemos. Você já passou por alguém que precisava de ajuda e fingiu que não viu? Ou talvez tenha sido você quem precisou e alguém parou? Às vezes, a coisa certa não vem com manual, não vem com certezas. Vem apenas com uma escolha, virar o rosto ou estender a mão. Se essa narrativa te tocou de alguma forma, talvez não tenha sido por acaso. Talvez seja um lembrete de que todos nós, de alguma maneira, podemos ser aquela pessoa que faz a diferença na vida de alguém. Mesmo em uma história inventada, a pergunta permanece real. O que você teria feito naquela madrugada? Fim.